Konnichiwa, minasan. Konnichiwa. Daijoubu desu ka? Kyou wa last name o benkyou shimasu. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a perguntar qual o seu sobrenome, ok? Quando se pergunta o nome no japonês, já subentende-se isso, né? A pessoa já diz o nome, o primeiro nome normalmente, né? Ela que vai no final e o sobrenome vem no início. Mas se a gente quiser enfatizar isso, né, a gente poderia fazer dessa forma que nós vamos ver agora aí, ok? Você sabe que o japonês foi muito influenciado por inglês, né? Pela colonização inglesa, então muitas palavrinhas do japonês foram apenas adaptados para o japonês, né? Nós vamos ver um exemplo disso nessa perguntinha aí. Vamos dar uma olhadinha aí, pessoal, vamos lá. Olha a perguntinha. Last name wa nan desu ka? Last name wa nan desu ka? Você veja que para quem fala inglês, né, dá para notar aqui que qual o seu sobrenome no japonês veio da palavrinha last name. Last name, ok? Você veja que é como eles falam, né, o last name do inglês. Ó. Last name wa nan desu ka? Last name wa nan desu ka? Qual o seu sobrenome? Last name wa nan desu ka? Last name wa Mada desu. Last name wa Mada desu. Quanto ao sobrenome, é Mada. Last name wa Mada desu. Ok? Last name wa Silveira desu. Last name wa Da Silva desu. Last name wa Gonzaga desu. Ok? Last name wa Pereira desu. E assim por diante. Você vai colocando o nome aí que você tiver na sua família, né? E a gente também pode fazer perguntinha de outras pessoas da família, né? Se a gente quiser saber. Girlfriend no last name wa nan desu ka? Significa qual o nome da tua namorada? Girlfriend no last name wa nan desu ka? Você veja que aqui também tem também a influência do inglês, né? De girlfriend, ok? A palavrinha girlfriend deu no inglês. Girlfriend no last name wa nan desu ka? Agora é evidente que nós temos também outras palavras para dizer isso, né? Por exemplo, existe a palavra também do japonês para dizer namorada, mas você veja como tem a influência, né? Dessa cultura inglesa também no japonês, né? Por exemplo, a palavrinha para o japonês de namorada poderia ser também kanojo, ok? Que é a mesma coisa que ela, né? Dependendo do contexto, a gente vai considerar como se fosse namorada ou como se fosse ela, ok? Então, aqui poderia ser, por exemplo, colocado no lugar disso, né? Kanojo no last name wa nan desu ka? Kanojo no last name wa nan desu ka? Ok? O nome da tua namorada. Olha aí, o sobrenome da tua namorada, qual é? Qual o sobrenome da tua namorada? E poderíamos dizer aqui, Sato desu. Sato desu. O nome dela é Sato. O sobrenome dela é Sato. É um dos nomes famosos, né? De sobrenomes no Japão. Sensei no last name wa nan desu ka? Sensei no last name wa nan desu ka? Last name wa Watanabe desu. Last name wa Watanabe desu. O sobrenome é Watanabe. É outro nome também comum no japonês, né? Sobrenome. E aqui o que a gente está perguntando? A gente está perguntando qual o sobrenome da tua professora. Sensei no last name wa nan desu ka? Sensei no last name wa nan desu ka? Last name wa Watanabe desu. Significa, o sobrenome dela é Watanabe. O sobrenome dela é Watanabe e a gente poderia continuar dizendo que o nome dela é Maria Watanabe. O nome dela todo, né? Kanojo no namae wa Watanabe Miyari desu. Kanojo no namae wa Watanabe Miyari desu. Você veja que aqui está sendo considerado não como namorada, né? Aqui está sendo considerado como
como se fosse ela mesma, né? O nome dela, e relacionado com a frase de cima, o nome dela é Mary Watanabe. É evidente também que é interessante colocar, né? Que não é muito comum, como no português e nas línguas ocidentais, né? Nós temos o primeiro aparecer o substantivo, né? Aparece o nome, o substantivo, depois a gente começa a caçar esse substantivo e esse nome através dos pronomes que os substituem, né? Ele, ela. Por exemplo, aqui, por exemplo, né? O João foi ao cinema. Depois ele, a gente troca o João por ele. No japonês geralmente não é muito comum isso, né? A gente continua subentendendo, mas sem essa relação de substantivo transformado em pronome, como acontece no português, né? Então, estou dando um exemplo aqui para você dessa continuação que aparece aqui com ela, né? Mas geralmente não teria não é comum na cultura deles colocar esse pronome para substituir os nomes anteriores. Rasu nemo wa Watanabe desu. Namae wa Watanabe Mary desu. Namae wa Watanabe Mary desu. Ok? Geralmente não teria esse pronome aqui, ok? Que já fica subentendido que está falando dela, né? Ok, pessoal? Então vamos ver de novo isso aí? Vamos lá. Então, como é que se pergunta o sobrenome de alguém? Rasu nemo wa nan desu ka? Rasu nemo wa nan desu ka? Rasu nemo wa Mara desu. Girlfriend no rasu nemo wa nan desu ka? Girlfriend no rasu nemo wa nan desu ka? Sato desu. Sato desu. Sensei no rasu nemo wa nan desu ka? Sensei no rasu nemo wa nan desu ka? Rasu nemo wa Watanabe desu. Rasu nemo wa Watanabe desu. Kanojo no namae wa Watanabe Mary desu. Kanojo no namae wa Watanabe Mary desu. Ok, pessoal? Então nós vimos aí como fazer a perguntinha do sobrenome, ok? Que geralmente não é muito comum, porque a gente já faz a perguntinha, como nós já vimos na lição anterior, né? O namae wa, e aí já se coloca o nome junto com o sobrenome, e o sobrenome vem antes, né? O sobrenome precede o primeiro nome, no que corresponderia ao nosso português. Mas só para enfatizar que se a gente quiser perguntar, essa é uma das formas para fazer isso. Tá ok? Então a gente se vê na próxima aula. Ok? Não se esqueça de revisar esses assuntos aí em japonês. Tá ok, pessoal? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Sayonara.